papo de hoje, como é que vai ser, Paty? A gente vai falar de tudo que a Sara apresenta com essa sensibilidade dela, mas do seu ponto de vista, o que você espera? Eu falei desde o começo que a Sara tinha um trabalho desafiador, né? Porque o imóvel precisa ser vendido. E como ela vai conseguir caracterizar com a decor esse imóvel onde a pessoa chegue, ela se impacte e ela fala, é isso que eu quero, né? Tem uma crítica também a respeito de todos os arquitetos e designers de interiores estarem indo numa direção onde estão inserindo majoritariamente sua própria identidade. Nós temos ouvido isso de clientes, não necessariamente de arquitetos. Né? Exato. É uma dinâmica para a gente conversar. Não é uma dinâmica para a gente pautar em julgamento. Claro. Mas ainda assim, o que é mais interessante é que talvez a Sara, então, possa responder nessa entrevista com um case de sucesso seja a quantidade de venda e sua velocidade, não um portfólio de casas iguais. Exato. Pensar assim? Podia não. Eu acho que o trabalho dela é para ensinar nesse sentido o setor. Né? Olha como ela está fazendo, né? Independente dela ter a leitura exatamente desse perfil, mas ela é uma designer que pensa justamente nesse aconchego, na experiência sensorial, né? Naquilo que a pessoa que ela não conhece vai chegar e como o cérebro dela vai interpretar tudo isso. Até que seria interessante você começar a falar como é que você começou, né, no home staging. Na realidade, eu me mudei para o interior um mês antes da pandemia para estruturar um outro negócio que eu tinha, que era fazer praticamente como home staging, só que não com esse olhar para hotelaria e restaurante. Então eu tinha uma estrutura em São Paulo, vinha muito para o interior para fazer protótipo dos mobiliários para o restaurante ou para o hotel. E aí um dia eu cheguei para o marido e falei, se a gente mudasse para o interior e nós viemos para cá. E eu ia estruturar tudo aqui no interior. Só que aí com a pandemia, os meus clientes foram os primeiros a parar e os últimos a voltar. Né? E eu falei, bom, tá na hora de pensar em começar a fazer alguma coisa, passados 6 meses da pandemia. E aí eu fui pesquisar. E eu, eu já sou designer de interiores há 25 anos. E eu falei, caramba, eu não queria voltar a fazer só o design de interiores. Deve ter alguma coisa nova no mercado. E aí eu fui pesquisar e acabei encontrando o Homestage, que na realidade já existe há 50 anos, né? Estados Unidos já trabalha, na realidade, há 52 anos. Canadá também, Europa está expandindo agora. E o Brasil estava engatinhando ainda, estava na época com uns 5 anos mais ou menos. E aí eu falei, olha, gostei. Vou me especializar. Aí fui tirar certificado, né? Certificação, fui estudar, entender. E eu confesso que eu me realizei profissionalmente. Que coisa, né? Impressionante. Nunca imaginei, mas assim, me realizei literalmente. Eu adoro o que eu faço, adoro. Hoje eu fujo do design de interiores. E você vê, a gente estava conversando antes, né? Das dificuldades, né? Sim. Até Siegel fala o seguinte, né? Que pra gente moldar o cérebro, a gente precisa o quê? De experiência, né? Os proprietários vêm, te chama para você poder fazer, ambientar, para ele poder o quê? Vender esse imóvel. Teoricamente, você mesmo fala que mais ou menos a base é até uns 3 meses vocês têm resultado, como você já teve resultado de um dia. Exatamente. Né? E aí, olha o seu desafio de você colocar um cliente, que você não sabe quem é, e de você fazer uma decor que, se a gente quer, a arquitetura, como a psicologia ambiental, mostra que a gente tem que ler esse perfil desse cliente, aquele ambiente que tem a identidade dele. E olha você, como você pensa nessa hora, né? Porque você tem que fazer uma decor mais adequada no sentido, nada muito que mostre um certo estilo, alguma coisa mais universal, né? Mas que você também coloque a sua assinatura. Olha que interessante, tanto desafio, a coisa é complexa, né? É bem complexa. Então, por isso que eu estava com muita vontade de falar com você, que eu falei, não, a Sara tem um trabalho maravilhoso, que eu já te conheço há um tempo, além de você ter todo dia, né, que tá trabalhando isso a todo momento, né? Para você poder também realizar a venda que o seu cliente tanto quer, né? Conta um pouquinho pra gente, Sara, como é que é esse trabalho? Então, né, é bem isso mesmo, é um desafio, porque eu não tenho um cliente exato, né? Diferente do design de interiores, onde a gente personaliza aquilo e estuda o morador,
né? Então, quais são os costumes? Aí a gente entra, né, nos desejos, né, desse morador, as cores que gosta, enfim, tudo. A gente faz o estudo em cima do morador. Quando a gente fala em homestaging, eu estou estudando o mercado. E assim, uma diversidade imensa, né, de estilos e tudo mais. O meu maior desafio, na realidade, é quando você tem muitos imóveis do mesmo estilo. Mas os estudos vão além. Eu tenho que estudar região, porque muda muito de região para região. Então, até daqui, hoje a gente está aqui em Itu, se eu for falar de Sorocaba, que é próximo, se eu for falar de São Paulo, é mais diferente ainda. E se eu for para outras regiões do Brasil, aí tem toda a questão cultural. Então, eu tenho que pensar em tudo isso também. Né? Então, muda muito. A gente também estuda a arquitetura do imóvel, né? Os pontos fortes do imóvel, né? Os pontos fracos, aonde eu tenho que melhorar. Né? Porque homestaging, na realidade, não é só para imóvel novo, vale também para imóvel antigo, que precisa de um retrofit, enfim. Então, vai bem além. Então, o estudo é muito abrangente, assim, eu tenho que pensar em muitas coisas. Mas eu confesso que, para mim, eu tenho que estar no imóvel. Por mais que eu faça projeto, por mais que eu faça todo o estudo, eu tenho que sentir o imóvel. E é essa sensação que eu tenho que passar para o cliente. O design de interiores, ele tem que dar a experiência sensorial para o cliente. E o que você me está trazendo, que você precisa ter essa experiência sensorial para saber o que você vai fazer, como você vai formatar esse ambiente, né, para você poder entregar o imóvel para o proprietário para ser vendido, né? Exatamente. Então, não só interessante, mas é fantástico, né? Mas é desafiador, né, Sara? Porque às vezes, até quando chega toda a mobília, por exemplo, às vezes eu fiz todo um projeto voltado para aquela mobília. Na hora que eu instalo, que eu olho, que eu vejo a luz... são as sensações mesmo. São as sensações, Quando eu entro, porque eu tenho que criar um impacto na hora que abre a porta. Então, qual a sensação que eu vou ter? Porque é isso que vai criar conexão com o possível comprador do imóvel. Então, aí nesse momento, às vezes eu falo, não ficou bom, nós vamos ter que trocar tudo. E acontece. Acontece. E você tem, assim, vários fornecedores, né? Que trabalham com você, até mesmo para você ter essa abertura de, por exemplo, falar isso, olha, realmente aquele não vai dar certo, eu vou ter que pegar outra coisa porque não senti o impacto que eu gostaria. Exatamente. E não só na questão do presencial, até na foto. Eu preciso passar isso na imagem, porque hoje a gente vende na palma da mão, no celular, né? A vitrine hoje é o celular, então impacta exatamente ali também. Então eu preciso ter, essas fotos precisam seguir essa sensação, tem que passar essa sensação. E acho que também, se a gente for falar disso de imagem, né, que hoje a gente vende muito, você imagina para você também no real, né, porque a expectativa, ela não pode superar a realidade, né, na hora que as pessoas entram, ela fala, eu vi na foto, mas é isso que eu tô sentindo aqui. Então, porque às vezes acontece, por exemplo, vamos falar de imagem gastronômica, né? Sim. Às vezes aquela imagem tá linda, maravilhosa, mas quando vem, não é bem aquilo, né? É o que a gente fala muito que hoje, né? Vamos fazer projeto 3D, a inteligência artificial. É lindo. Só que cria, no subconsciente da pessoa, cria uma expectativa que a hora que ele abre a casa, se a casa estiver vazia e não estiver do jeito que ele viu, já cria uma frustração. Já cria. E ali você já tem possibilidade da pessoa não querer comprar o imóvel, já vira uma objeção. Exatamente. E me fala uma coisa, o proprietário geralmente, quando ele está pensando nessa venda, ele determina alguns ambientes ou ele quer fazer a casa toda? Como é que é isso? Isso é em cima do valor que pode ser investido nesse projeto. Porque eu não posso também fugir do valor de comercialização do imóvel. Exato. Então eu tenho que equilibrar isso. Então quando a gente não tem verba, né, não consigo ter esse investimento total do imóvel, então a gente procura, eu faço um estudo antes de quais são os principais ambientes necessários para essa decoração.
Porque dependendo do local, né, da arquitetura da casa, às vezes compensa um quarto só com a parte de fora, por exemplo. Sim. Né? E nem sempre a parte interna das. Né? Eu faço esse levantamento. Exato. Até do que vai usar, do que ainda. Às vezes tem casa que não tem a marcenaria, e aí eu falo, não, olha, precisa colocar pelo menos, digamos, numa área gourmet ou na cozinha que é integrada, porque aí não vai fugir das imagens, né, da percepção da pessoa. Mas agrega sempre, né, Sara? Agrega muito valor. Eu acho que o proprietário nunca perde, né? Mesmo que ele gaste para fazer isso, eu acho que ele não perde, né? Na realidade, é o que eu falo, é um investimento. Que no Brasil a gente tem uma cabeça diferente do que dos outros países, que normalmente valorizam o imóvel para vender. Então o leilão é sempre acima, né? No Brasil a gente tem mania de falar, não, vou dar desconto, vou não valorizar o exatamente, o bem que tá, né? O bem que possuiu e que agregou valor. E é o maior bem, na maioria das vezes. Exatamente. Né? Eu falo da história do carro, né? Eu falo, todo mundo que vai vender um carro, a primeira coisa que faz, manda higienizar, lavar, né? Põe difusor, né? Pra ficar com cheiro agradável dentro do carro. Tira fotos lindas para subir nas plataformas. Exato. E por que não faz isso com o imóvel? Exatamente. A gente gosta. Você gosta de entrar numa loja que a pessoa vem te receber sorrindo, às vezes com uma taça de champanhe na mão. E por que você não faz isso na hora de vender o seu imóvel? Eu brinco com os corretores, né? Eu falo, vocês gastam dinheirão com aparência. As mulheres querem estar com a bolsa de luxo, os caras querem estar com o carro mais potente. Só que o produto que ele vende não condiz com a postura dele. Exatamente. Né? A imagem dele. É isso mesmo. E é isso hoje. Hoje é experiência. Tudo é experiência. Quando você viaja, o que você quer? Estar num hotel maravilhoso. Com todas tudo que pode te oferecer. Exatamente, para você estar ali relaxando, descansando. Exato. E aí você vai procurar o teu sonho, que é comprar uma casa. Exatamente. E você vai chegar num lugar que tá deteriorado, que tá feio, que tá sujo. Exatamente. Até você tá me falando isso, o Malgrave fala o seguinte, né, que realmente a arquitetura, o design de interiores, ele tem a ver com a experiência humana, mas sempre apoiado na biologia e na neurociência, que é justamente isso. Você vê, a primeira coisa que eu senti aqui quando eu entrei foi o aroma. Né? Olha para uma das variáveis mais importantes da neuroarquitetura, né? Que é você ser pega pelo cheiro mesmo, né? Do ambiente, tudo que está te trazendo, né? A iluminação, por exemplo, aqui é maravilhosa, que tem uma luz natural incrível, né? Então essas variáveis também devem contar também no seu planejamento, né? Os 5 sentidos. Eu trabalho, inclusive, até com comida cenográfica. Pra pessoa já chegar e já visualizar, né? Eu até discuto com os corretores a forma da apresentação, que eu falo, na hora que você for apresentar a casa já tem que estar assim, já com esse cheiro, iluminada, de preferência que você já tenha uma água, que você já tenha um café para servir. Quanto mais tempo a pessoa ficar dentro desse ambiente, experimentar todas as sensações ali, sentar no sofá, se tiver criança, deixar a criança correr pela casa, ter esse espaço, essa fluidez também. Exato. Ela já sente. É o storytelling espacial que a gente fala, né? A pessoa tem que sentir como se ela estivesse em casa mesmo. Ela está passando pela cozinha, ela está passando pela sala de estar, ela está andando, ela está vendo uma mesa posta, né? Então ela está sentindo, porque a gente, hoje a neurociência explica muita coisa, ela está em vários setores, né? Então a pessoa, ela precisa sentir o aroma, o cérebro está interpretando tudo, né? Sim. As cores, as formas, né? Tudo, o sentido está totalmente alerta a ter essa percepção. Exatamente. Então você vai contando a história, isso é muito importante. Eu acho que é nesse sentido que o cliente, que o corretor está trazendo aqui, eu acho que ele sente, é o que você está produzindo, né? Exatamente. Que mesmo que seja cenográfico a comida, mas a pessoa está vendo o que ela pode realizar também, né? Aquilo está contando uma história, né? Nesse sentido.